amados, na última semana nós observamos a afirmação de que Deus tem um plano em operação. E esse plano envolve todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as épocas. Essa foi a conclusão de Kohelet. Hoje, no trecho em que nós vamos analisar, nós veremos 6 fatos apresentados por Salomão. E esses 6 fatos, de outra maneira, poderiam negar a tese de que a providência divina, defendida anteriormente por ele, seria justa. Lembre que nós fizemos uma pergunta aqui nos dias anteriores. Se Deus existe, então por que o problema do mal? Semana passada nós resolvemos o problema do mal. Nós falávamos aqui semana passada que sim, o mal tem que estar presente. E ele não é um poder maniqueísta que duela contra a autoridade de Deus, um diabo forte que parece invencível, não. O mal está também no controle de Deus. E agora Salomão, em posse desta conclusão, que Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive até nos momentos ruins, momentos maus, ele vai então trazer 6 objeções, muito comum de nossas vidas. E para cada uma destas objeções ele vai trazer uma resposta. E essa resposta, com certeza, ela será para nós edificante. Amém? Na verdade, Salomão, ele concebeu perguntas difíceis a respeito da vida. Vocês há de concordar comigo, que a vida não é tão fácil assim de ser explicada. A vida não é simples, parece simples, mas ela não é simples. Hein? Às vezes, parece que a gente tinha tudo para viver uma vida tão quieta, tão simples, mas pequenas coisas nos incomodam. Então isso mostra a complexidade da vida. Como viver num estado de felicidade pleno não é um exercício tão fácil de se praticar. Então Salomão ele começa a abordar essas questões difíceis da vida, mas são questões que não poderiam ser respondidas seguindo o próprio conselho humano. Porque sempre que a gente tem uma dúvida a respeito da complexidade da vida, a gente quer dar uma resposta. Na maioria das vezes são respostas humanas. Salomão entende que se nós formos largados a essa sabedoria humana, a essa sabedoria carnal, nós não chegaremos a conclusões que satisfaçam a alma. Então a gente já tem um problema aqui. Quando nós tentamos encontrar em nós mesmos ou em outras pessoas respostas, diretrizes, conclusões, e aí a gente vê uma humanidade cada vez mais largado às traças. A filosofia, o renascimento, o iluminismo, o humanismo, o modernismo, o pós-modernismo, fez com que o homem pensasse tanto, mas tanto, a ponto dele se afogar em suas ideias. Qualquer pessoa aqui que estuda um pouco de filosofia, desde a filosofia platônica, dos dias da antiguidade, até agora os nossos dias, uma filosofia modernista, perceba que o que não falta são definições a respeito da vida, observações, ideologias, e tudo isso tem feito o homem se afundar cada vez mais em suas ideias. Então coloque essa frase no coração: se formos largados à nossa sabedoria carnal, não chegaremos a conclusões que satisfaçam as incertezas da nossa alma. Então é dom de Deus, eu até anotei a frase, é dom de Deus se alegrar
É dom de Deus se alegrar quando você tiver conclusões confortadoras para a sua alma, relativas, referente àquelas circunstâncias que antes te incomodava. Não é isso que aconteceu com Paulo? Por exemplo, Paulo vai até Deus. Vamos ler junto aí, porque embora vocês saibam desse texto, mas eu acho importante a gente ler. Segura Eclesiastes e abra 2 Coríntios 12. Paulo tem um problema. Algo está incomodando. Algo está tirando o seu sono. Algo está tirando a sua paz. Deixa eu perguntar para você aqui. Alguma coisa já tirou o seu sono? Não é horrível? A sua paz. Você estava num lugar ali para aproveitar uma refeição, uma diversão, você nem conseguiu. Por quê? Porque algo te incomodava. E o ser humano, ele não consegue lidar com o incômodo. É ruim estar incomodado. Quem já perdeu muito a paz por causa de alguma coisa, irmãos? Aquele dia que seu marido te bateu. Deus me livre, né? Vai ter que chamar a polícia. Ou no caso de alguns irmãos, aí a esposa, né? Porque tem mulher que é brava. Não, vamos deixar esse assunto para as páginas policiais, né? Vou pegar uma coisa mais comum aqui. Sabe aquela conta que você estava? Você não pagava ela de jeito nenhum. Os céus e a terra passarão, mas esse boleto nunca será quitado, né? Sabe aquele maré que você comprou? Então, Paulo estava nessa situação, se sentindo incomodado por alguma coisa. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos conjecturando qual seria a aflição de Paulo, mas eu acho que o interessante não é descobrir aqui, né, qual era o problema de Paulo. A questão é, Paulo enfrentou diversos desafios, diversos problemas, mas nós não vemos na figura de Paulo alguém reclamando, ou constantemente orando porque tinha problemas. O cara estava no barco, o barco afundava, o cara estava numa cidade, batiam nele, mas ele adorava. Mas agora não. Ele está passando por algo tão grave, tão sério, que ele vai orar a Deus a respeito daquilo. Amém, queridos? Assim é com você e comigo. Passamos por momentos da vida tão difíceis, e a dificuldade aqui, ela é relativa a cada pessoa, porque pode ser que o que eu esteja passando não seja difícil para você, não é? Mas pode ser que o que você esteja passando seja muito difícil. Então a gente só sabe a densidade, a gravidade, a intensidade dos problemas quando nós passamos por eles. Não é verdade? Não é, Edvan? Quando o irmão está passando, a gente fica tranquilo, né, irmãos? Tem que orar. Não é? Então agora Paulo está com uma situação tão difícil que ele vai orar a Deus. E ele ora, vamos ler, versículo 8. Por 3 vezes orei ao Senhor para que removesse de mim o espinho na carne, né? A dificuldade da vida. Entretanto ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Mas olha o versículo 10 agora. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser o quê, queridos? Não, eu quero que vocês falem com vontade. Por esse motivo, posso ser o quê? Feliz. Por esse motivo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou fraco, é ali que sou forte. Então,
Quando falamos aqui que Eclesiastes é um livro que celebra a alegria, é a respeito disso que nós estamos falando. Então grave, se você tem uma complexidade, uma dificuldade em sua vida, e você busca, ou tenta buscar, uma resposta humana, carnal, você é largado a uma condição ineficiente. Por quê? Porque o exercício humano, o exercício carnal, ele não é competente. Ele não pode sanar uma questão, uma dúvida do qual Deus colocou. Semana passada a gente ouviu aqui que foi Deus quem colocou o vazio da eternidade. Então o homem não pode preencher esse vazio. Grave a frase. É dom de Deus se alegrar. Porque quando Deus falou assim para Paulo: Paulo, eu não vou tirar essa dor de você, essa complexidade da vida. Aliás, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, então minha graça te basta. Paulo não saiu chutando pedra, chateado. Pô, não custava nada Deus tirar isso de mim. Afinal, quantos milagres ele já tinha participado? Isso não seria nada para Deus. Paulo não saiu murmurando, infeliz. Não. A sua declaração é enfática, é poderosa, é forte, é poética, é abrangedora, porque ele diz: ei, já que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu posso ser feliz na minha fraqueza. Então grave a frase: é dom de Deus se alegrar em colher respostas, conclusões confortadoras. Então, em determinados momentos a sua vida estará tão difícil, Deus te dará uma conclusão, uma resposta, Ele te dará um arremate, Ele te dará uma palavra confortadora. Não significa que Ele vai resolver o problema à sua maneira, não significa que Ele vai resolver o problema do jeito que você quer, mas Ele vai te dar uma resposta confortadora. E colher esta resposta confortadora é sinônimo de alegria. Por isso Eclesiastes é um livro que celebra a alegria, porque ele nos traz respostas confortadoras, que são relativas àquelas circunstâncias que antes nos incomodavam. Amém, queridos? Então vamos ler quais são essas 6 objeções ao plano soberano de Deus, da qual Salomão ele aborda. É importante, antes de nós lermos essas 6 situações da vida, queridos, é importante falar que essas situações que abrangem as relações humanas, elas não teriam nenhum tipo de conflito se nós não tivéssemos que abordar uma questão chamada queda. Se a gente não tivesse a queda, nada disso existiria. O problema é que com a queda, querido, a morte ela entra em tudo quanto é lugar. No livro do Emílio, como é que é o nome dele? Emílio Garofalo. Garofalo ou Garófalo? Garofalo. Isso é filtro solar, ele vai usar a expressão empoeirado. O homem volta ao pó. Ou seja, então, para onde você olha, você vê vestígio da morte. Nada é perene, nada é eterno. Tudo é volátil, tudo é efêmero, ou tudo é arrepio, tudo é neblina. A morte entrou em todos os lugares. Para onde você olha, ela está. Aonde você olha. Inclusive, ela está em lugares que ela nem deveria estar. E Eclesiastes, ele tem discussões difíceis. Mas Salomão não foge dessas discussões difíceis. Ele tem um objetivo central. E é analisar, é discutir essas questões difíceis, que eram o meio pelo qual Salomão chegaria à sua conclusão. A gente falou um pouco da conclusão aqui, no primeiro dia. Então vamos observar
essas situações difíceis das quais nós estamos sujeitos. Vamos à primeira delas, e a primeira delas é a injustiça. Capítulo 3, versículo 16 e 17 de Eclesiastes, diz assim: Observei que debaixo do sol, no lugar da justiça, prevalece a malignidade. No lugar da honestidade, domina a impiedade. Então passei a refletir: ao justo e ao perverso Deus o julgará, porque aqui na terra há um tempo para todo propósito e um lugar para cada ação. Posso ouvir um amém, queridos? Olhem para mim, gente. Eu te faço uma pergunta: como é que é possível afirmarmos que Deus se assenta no seu trono, um trono de alta justiça, quando os nossos juízes, quando aqueles que detêm o poder de julgar, que são justamente estabelecidos para refletirem essa justiça de Deus, como é possível afirmarmos que Deus está nessa condição quando os nossos juízes não se preocupam em cumprir essa santa justiça, essa alta justiça? Repare como o mundo é injusto, ou não é injusto. Você já viu a estátua, o símbolo do direito? Já viram já, gente? O símbolo da justiça? Como é que é o símbolo da justiça, Eliane? É uma deusa que tem nas mãos o quê? Tem nas mãos uma balança, não é? Com a mão direita, né? Na mão direita ela tem uma espada. Fala, eu tô te cortando. Ela tem os olhos vedados. Por quê? Entendeu? Justas medidas. Então vamos lá. Então a deusa que representa a justiça, ela está com os olhos vedados para ela não ser partidária, para ela ser imparcial, e ela é equilibrada e ela tem a força da justiça. Mas eu te pergunto, a justiça, ela parece nos nossos dias ser justa, queridos? Sim ou não? Quando você ouve a notícia que um homicida, ele está solto, aquilo não te dá um certo ar de insatisfação, de indignação? Por exemplo, esses dias a Juliana estava assistindo lá em casa um documentário, não sei se era filme, o que era, mas falava sobre a Elisa Matsunaga, né? É Elisa Matsunaga? Elisa Matsunaga, não é isso? Que é aquela que matou lá o dono da York. Eu acho que vocês devem morar nos Estados Unidos, irmãos. Vocês não ouviram falar disso? Ouviram? Isso é coisa terrível, né, Divan? Deus me livre. Ela cortou o japonês e colocou ele tudo dentro. Fez sushi com o japonês, misericórdia. Colocou ele dentro da mala e mulher doida. Só que lá no documentário ela tá solta. Eu falei, mas parece que foi esses dias, não foi? Não tem tanto tempo assim, tem, gente? Eu falei, como é que essa mulher pode estar solta? Eles filmaram ela fazendo comida, porque ela conseguiu uma condicional e tal. Então traz aquele ar de indignação. Um caso emblemático no Brasil, Suzane von Richthofen, né? Sair para ir visitar, sair no dia dos pais, no dia da mãe, ela matou o pai e a mãe. Então parece que a justiça, ela é falha.
por que ela é falha? Porque a pecinha que está por detrás dela, aplicando a justiça, é alguém que vive sujeito à condição que todo ser humano vive, que é a condição da queda. E é por isso que você vê coisas assim que você fala, meu Deus, como é que pode isso? Há um tempo atrás, aquele artista global, um dos poucos homens que saiu levantando cartaz no Brasil dizendo, mexeu com uma, mexeu com todas. Depois se descobriu que ele era um abusador, uma série de abusos sexuais que ele havia cometido. Pastor, por que parece que aqueles que supostamente estão defendendo a justiça, na verdade não defendem? Essa é uma situação difícil a ser pensada. Como vivemos em um mundo injusto? Ou não vivemos em um mundo injusto? Um mundo desigual. A justiça humana, querido, ela nunca será plenamente imparcial. Não, mas existe um juiz que é imparcial, existe um advogado que é imparcial. Ele não é, até que ele defenda o quê? Os seus próprios interesses. Lembra quando eu usei semana passada aqui o exemplo de que de que a pessoa que foi agredida por um ladrão, por um bandido, por exemplo, violentada, roubada, essa pessoa tem um grau de insatisfação, de indignação, de justiça muito maior do que, por exemplo, alguém que é familiar deste ofensor. Por exemplo, a mãe daquele jovem que morreu pelas mãos de um ladrão tem uma percepção completamente oposta do que a mãe desse ladrão. Porque isso mostra a nossa imparcialidade. Isso mostra o quanto o homem é corrompido pelo seu individualismo, pelos seus propósitos. E a gente vive nesse mundo injusto. Um mundo em que as autoridades que estão lá, supostamente para refletirem a justiça de Deus, não fazem. E o problema é que quando o homem se aparta da palavra de Deus, ele é investido de um suposto poder, do qual ele passa a acreditar que ele próprio é a lei. Um ditador uma vez disse, eu sou o Estado, para justificar a corrupção, para justificar o dinheiro que ele usava das pessoas. Então ele não acha que ele está errado naquilo, porque agora ele colocou Deus à parte e ele é a lei, ele é a justiça. Quando você olha para o Supremo Tribunal Federal hoje, você vê ministros iluminados. O pessoal até brinca e chamam eles de iluministros, né? Porque é verdade. Porque com uma caneta só, um homem decide a vida de milhões de pessoas, sem debate político, sem debate filosófico, sem nada, porque ele acha que aquilo é certo ou errado. E esse é o mundo do qual nós vivemos. E a pergunta é, qual é a resposta de Deus à tirania que existe nas cortes, a injustiça presente nos tribunais? Salomão vai apontar que ele estava vendo injustiça por todos os lugares, mas ele vai dizer que no juízo final, Deus julgaria todas as pessoas. E é aqui que a gente começa a observar que Salomão não apenas traz uma objeção a respeito da vida, um fato a respeito da vida, mas como ele também traz uma resposta confortadora, que só o dom de Deus pode conceder a respeito a essas objeções. E aqui está a primeira.
Então ele vai dizer: olha, vocês vivem um mundo de injustiça, mas Deus julgará todos os homens. Ou seja, lembra que a gente vai buscar respostas que são como dom? Nós aprendemos a conceber a vida como dom. A gente precisa aprender também a conceber a ideia de que as respostas da vida precisam ser dons. E aqui está o primeiro deles. O dom de Deus concede conhecimento da justiça final. Então, olhar para as injustiças da vida na perspectiva do dom é saber que no devido tempo Deus julgará todos os homens. Isso nos conforta. Por quê? Porque não nos impede de sermos injustiçados, mas nos conforta saber que a justiça não será nossa, porque se ela fosse nossa, ela seria corrompida, mas ela será dele no tempo certo. Pastor, eu me sinto injustiçado por muitos motivos. Receba esse dom de Deus, que concede conhecimento da justiça final, que prova ao seu coração que no tempo certo, a justiça dele será derramada sobre todos os homens. Amém, queridos? Vamos continuar com as objeções. Já fomos à primeira, vamos à segunda. E a segunda é um pouco mais complexa, porque ele fala sobre a morte. Vamos lá, versículo 18. Quanto à humanidade, penso assim: Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais. Então agora aqui é uma justa posição entre você e o seu gato, entre você e o seu passarinho, entre você e o seu cachorro. Continue. Porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó, tudo retorna para o pó. Quem pode afirmar que o alento do espírito humano sobe às alturas e o fôlego do animal desce à terra? Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Porquanto, quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da morte? Amém, queridos? Então agora Salomão, ele entra num debate em que os iluministas, em que os humanistas entraram milhões de anos depois. Ele vai fazer uma pergunta: vem cá, o que difere a sua vida da vida de um animal, de uma mosca? No que você é melhor do que uma mosca? Pega um animal que você nem gosta aí. Qual animal que vocês não gostam, gente? Quem falou sapo aí? Meu Deus, mas sapo é um bicho tão bonitinho. Eu acho, quem acha sapo bonito? Um bicho tão gordinho, bonitinho, gente. E limpo. Sapo é um bicho limpo. Não, sapo não, tem que ser um bicho nojento mesmo. Pobre? Pobre é nojento mesmo. Não, cobra não, cobra é bonito. Vamos pegar um inseto que fica mais fácil, né? Qual inseto? Nem homem gosta mais de barata, né? Quer dizer, é nojento barata? Eu te pergunto, no que você é melhor do que uma barata? Não, pastor, uma barata também não, né? Ela vai morrer como você. É questão de tempo.
E Salomão agora, ele começa a falar a respeito da morte. Por quê? Porque a morte é a grande niveladora de todos os seres viventes. Todos vão morrer. Alguns com mais idade. O ser humano, por exemplo, morre com seus 70, 80. E, por exemplo, os cachorros morrem com 10 anos, 12 anos. Aliás, é muito pouco tempo de vida dos cachorros, não é? Não é? Quem acha que o cachorro tinha que viver mais? Aí, tanto de gente que se acha Deus aí, tá vendo? A tartaruga vive com 80, 100 anos. Por que não dá 100 anos pro cachorro e matar a tartaruga? Pra que tartaruga? Deus sabe todas as coisas. Sabe, queridos, há uma realidade intrínseca à nossa condição. Somos frágeis. E Deus, Ele mostra aos mortais que eles são frágeis. E quando Ele o faz, Ele procura mostrar ao homem que essa é a condição, reconhecer a sua fragilidade, para que se volte a Ele e o busque. E assim possa compreender o seu plano soberano. Um pequeno parêntese aqui. Salomão não era evolucionista, porque essa é a conclusão evolucionista, darwinista. O evolucionismo não pode nos oferecer nenhum tipo de esperança. Por quê? Porque o máximo que essa crítica pode chegar, a parte do conhecimento de Deus, é responder que não existe nada além disso daqui. Se a gente morrer agora, acabou. Igual um animal. Douglas Wilson, no livro Alegria, ele vai dizer: a única coisa que um cientista consegue medir é a velocidade com que apodrecemos. Queridos, mas Salomão vai dizer: olha, todos morrem iguais, animais e homens. Mas quem vai ousar aqui dizer que o espírito que pertence a Deus sobe a ele? Se Salomão não acreditasse que o espírito que pertence a Deus sobe a Deus, como ele poderia afirmar que no juízo final Deus julgaria todos os homens? Se acaba tudo aqui, vamos fazer a justiça aqui. Salomão, ele trata a morte com mais profundidade. Então ele vai dizer: olha, nós vamos viver uma vida e vamos morrer iguais aos animais, mas nós não somos os animais. É importante dizer que por vezes os homens se comportam como os animais. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Aliás, às vezes se comporta pior do que os animais. Outro dia o Pedro falou para mim que estava lá no bairro Estela e os bêbados estavam brigando, quebrando garrafa na cabeça um do outro, um monte de gente olhando. Quem estava lá tentando separar? Os cachorros. Em outras palavras: para, seu infeliz! Você está parecendo cachorro, mas você não é cachorro. Não é? Por vezes o homem se comporta pior do que um animal. Um estupro, um homicídio, uma agressão não deveria estar presente na vida de alguém que tem a capacidade de pensar. Mas esse é o homem decaído. Sabe, queridos, nós precisamos entender que mesmo após a queda, nós ainda continuamos sendo a imagem de Deus, mas uma imagem corrompida. Grave isso. Nós ainda continuamos sendo a imagem de Deus, mas uma imagem corrompida, embaçada. E é por isso que você vê determinados comportamentos que não deveriam existir na vida de alguém que supostamente espelha a imagem de Deus. Por quê? Porque ali está presente a morte. E o problema é que nós não falamos a respeito da morte. Infelizmente, querido, poucas vezes nós tomamos a sério como nós deveríamos encarar a morte. Se você comparar o homem moderno com o homem da antiguidade,
O homem moderno parece ocupado demais para pensar a respeito da morte. O homem da antiguidade, ele não tinha muita coisa para pensar. Então ele pensava no seu trabalho, em procriar e na sua morte, no que viria após a morte. O homem moderno não, ele nem quer pensar na morte. Por quê? Porque ele tem muitas ocupações, ele tem tantos países para conhecer, ele tem a rede social, ele tem a tecnologia, ele tem metas profissionais, então ele não pode pensar na morte. Ele não pode pensar na ideia que amanhã pode ser que ele não acorde. Amanhã é segunda-feira, tá? Por quê? Porque não dá para morrer amanhã. Quem não pode morrer amanhã de jeito nenhum, irmãos? Seja sincero e levanta a mão e fala: amanhã não dá, pastor. Deixa para terça, amanhã não. Amanhã é meu primeiro dia do emprego. Imagina o irmão que vai casar. Que mês a gente está? Imagina o irmão que vai casar em dezembro. Deus fala para ele: ó, dezembro não chegará. Fala, fevereiro, Deus. Porque casa em dezembro, lua de mel, só love e depois o Senhor me retém. Então a gente não tem tempo para pensar sobre a morte. Por quê? Porque nós estamos sempre ocupados. Sabe, queridos? E é uma virtude divina termos tempo para pensar sobre a morte. Mas é uma tolice nós não pensarmos nela. E o problema é que a gente vive como se a gente não fosse morrer. E talvez essa seja uma das mais complexas objeções a respeito da vida, a morte. E Salomão aborda a morte. E ele diz: todos nós iremos morrer. Os homens são apenas homens, mas a parte da consciência do juízo final, eles não podem ter esperança alguma se não concluírem que um dia prestarão conta razoável, simplesmente por serem homens. Se você viver uma vida como se não houvesse amanhã, lembra do que Paulo disse? Se a nossa esperança para Cristo for apenas para essa vida, seremos o pior de todos. Pense na morte. Ninguém está chamando você para ser uma pessoa pessimista. Quem disse que pensar sobre a morte é ser pessimista? Mas pensar a respeito da morte vai avaliar e direcionar o tipo de vida que eu estou vivendo no presente. Pensar na morte molda o meu caráter a respeito das minhas ações em vida. E é aqui que Salomão traz uma outra resposta confortadora. Por quê? Porque se no caso da injustiça, o dom de Deus concede conhecimento a respeito do juízo final, agora ele vai dizer que o dom de Deus concede conhecimento acerca da nossa vida após a morte. Porque ele não vai entrar numa crise de identidade existencialista e vai dizer: olha, então somos iguais aos animais, então viva tudo que você tiver para viver agora. Não, ele vai dizer: a nossa alma, o nosso espírito voltará para Deus para que prestamos conta a respeito da nossa vida, da nossa humanidade, dos nossos dias. O cristão precisa ter isso muito claro dentro do seu coração. Conhecimento acerca da sua vida após a morte. Nós não somos como o mundo, como os pagãos, que andamos tateando na vida sem saber para onde estamos indo. Amém, queridos? Você crê nisso em nome de Jesus? Pense mais na sua morte, justamente por não saber quando ela vai ser. Mas quando ela chegar, ela significa uma transição, rebuild, uma mudança, da qual o seu espírito voltará para Deus. Amém, queridos? Vamos à terceira objeção: injustiça, morte, e agora ele fala de opressão. Capítulo 4, versículo 1 diz: fiz uma nova análise e observei a opressão, as opressões todas que cometem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos
e notei que não tem quem os console. O poder está à disposição dos opressores em toda parte, e os oprimidos não encontram quem lhe dê apoio. E isso me levou a considerar os mortos mais felizes do que os vivos, pois esses ainda têm que atravessar a vida. Todavia, mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu e não teve contato com a malignidade que se pratica debaixo do sol. Meu Deus! Então Salomão vai dizer, olha, é melhor quem já morreu e quem nem nasceu do que aquele que está vivo. Por quê? Porque aquele que está vivo vive oprimido. Sabe, queridos, o problema da opressão na história da humanidade, ela excita o conflito do mais forte contra o mais fraco. Marx foi brilhante nisso. Ninguém aqui disse que Marx não foi brilhante nisso, ele foi. O problema é que a solução dele é uma porcaria. Mas ele foi brilhante na ideia de entender que o mais forte oprime o mais fraco. E isso é uma realidade. Mesmo aqueles que vivem numa suposta democracia, já ouviu falar em algo chamado tirania da maioria? A maioria oprime a minoria. Por exemplo, o cara chega e fala assim, eu sou um terraplanista. Todo mundo oprime esse cara. Você é um imbecil, você é um ignorante. E se ele quiser acreditar nisso? Não tem um cara que acredita em ET? Eu sei que a Terra é redonda, mas se o cara quer acreditar que a Terra é plana, o problema é dele. Por que ele tem que ser oprimido por isso? E aí vai, opressão de tudo quanto é lado. Por exemplo, hoje a gente ouve falar de minorias. Minoria, mas você já parou para prestar atenção que quando se fala de minoria, se fala de algo que está oprimindo o outro? A pensar igual o outro pensa. E se você não pensar, você é oprimido por isso? Salomão vai enxergar isso. Ele vai dizer, olha, para onde eu olho há opressão. Queridos, olhem quantas crianças em sua infância são oprimidas. Se você trabalhar na área da saúde, você vai se deparar com inúmeros casos de abuso infantil sexual, de estupro. Aliás, a nossa sociedade, ela consegue até normatizar a opressão. Você, quando faz alguma coisa de errado, você gosta de apanhar? Imagina se toda vez que você fizesse uma besteira no teu trabalho, teu patrão te desse uma chicoteada. Você gostaria? Você faz isso com o teu filho e diz que é educação. É porque minha mãe me ensinou assim, então. Foi tão traumático para você que você não esqueceu. Olha quantas crianças são oprimidas por ideologias. Hoje em dia, cada vez mais, a criança é subordinada ao imperialismo da sexualidade. Querem porque querem ensinar sexualidade para a criança. A criança não tem que saber sobre sexualidade. Mas é opressão do mais forte contra o mais fraco. Os adolescentes. Olha como os adolescentes são oprimidos pela própria sociedade. Para onde você olha, tem opressão. Existem pessoas sendo oprimidas no casamento? O que vocês acham, queridos? Sim. Existem pessoas sendo oprimidas na sexualidade? Vocês acham que sim ou acham que não? Existem pessoas sendo oprimidas no trabalho? Eu, pastor, já vou trabalhar oprimido. Quando eu vejo o Pedro trabalhando, dá até dó, irmãos, parece um escravo. Descabelado, todo largado. Pastor, o trabalho oprime. O status social é opressor. Você precisa estar bem hoje. Se você colocar lá uma profissão, essa é a minha profissão. Tem profissão que te dá um status. Se ela não te dá um status, você fica inquieto. Não é verdade? Então olha como isso é opressor. Você precisa de uma profissão com qual as pessoas te elogiem.
Você precisa de um corpo do qual as pessoas te elogiem. Você precisa de um carro do qual as pessoas te elogiem. Você precisa de uma viagem da qual as pessoas te elogiem. Alguém já te elogiou alguma vez por você ter ido viajar para Mairiporã? Para Franco da Rocha? Ai, parabéns, miga, esse lugar é maravilhoso. Morato, Itaquaquecetuba. Isso não é nem lugar de ir. Desculpa aí. Mas se você fizer uma viagem para os Lençóis Maranhenses, pelo amor de Deus, Jalapão, Tahiti, Estados Unidos, América, Deus o Washington, todo mundo lá. Então a gente se sente cobrado e oprimido por isso. Por quê? Porque agora o nosso prazer, ele não está condicionado mais numa realização, algo bom, mas algo que eu tenho que mostrar para alguém. Então isso me oprime. O Walter Kaiser Jr. vai dizer assim, ó: nós nascemos para a aflição. Nada pode ser realizado negando a existência da tribulação. Tudo te traz desconforto. E aí, pastor, como a gente lida com essa situação tão difícil da vida? Salomão não nos deixa sem resposta. Vamos recorrer ao seu pensamento inicial. Há tempo para todas as coisas. Deus julgará todas as coisas. O dom de Deus nos concede consolação quando estivermos oprimidos. Amém, queridos? Mais uma. Essa aqui é polêmica, irmãos. A inveja. Eita, vamos ler um pouquinho sobre a inveja. Observei também todo o trabalho e todo o êxito que ocorre porque há competição entre os companheiros. Há ou não, gente? Isso também é vazio, é rebio e despropósito, tal como correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e deixa consumir a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que um punhado em desatino, correndo atrás do vento. Olhem para mim, queridos, parem aqui. Se anteriormente a gente viu o poderoso chutando o impotente, agora a gente vê um impotente cuspindo em quem exerce o dom criativo. Por quê? Porque para onde nós olhamos, parece que tudo é saudado com inveja, quando deveria ser saudado com esperado cumprimento. E esse é o exemplo da humanidade depois da queda. Olha o exemplo de Caim e Abel. Em nenhum momento a Bíblia diz que Abel mostrou a sua oferta para Caim e desdenhou da oferta de Caim. Caim se sentiu ofendido. Ele olhava para a oferta aceita do irmão e dizia: não, porque a minha não é. Então repare que após o pecado, a poeira da morte, a queda causa um conflito nas nossas relações. As relações humanas são conflituosas. Por mais que a gente levante bandeiras de amor, de paz, nós não conseguimos viver em harmonia. Por quê? Porque a inveja, o sentimento de infelicidade com o sucesso, com a alegria alheia, corrompe, corrói os nossos corações. No livro Isso é Filtro Solar, o Emílio Garofalo diz que a inveja é uma das motivações que nos faz levantar cedo de manhã. Exato, né? Mas é verdade, irmão.
Por mais que a gente tenta provar o contrário, não, eu estou trabalhando, eu estou na academia, eu estou estudando porque é o melhor para mim. Querido, sou eu e você, é assim que a gente é. Todo aquele esforço só existe porque a gente quer ser melhor em alguma coisa. Só que ser melhor em alguma coisa é necessário ter uma comparação. Não tem como você ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor do que alguém. É verdade ou não é verdade? Isso é inveja. Então nós tentamos, através dos nossos próprios esforços, alcançar aquilo que por vezes o Senhor não nos deu, e por vezes Ele não vai nem nos dar. Olha essa frase que Deus colocou no meu coração. Geralmente o nosso parâmetro de necessidade é baseado na comparação entre fracasso e sucesso do próximo. Se alguém tem muito sucesso, você é um fracassado. Se alguém tem muito fracasso, você se acha um sucesso. Pode olhar, é assim que a gente sente. Pega o teu carro qualquer dia e entra lá no shopping JK Iguatemi. Irmão, você se sente um nada. Não é, Pedro? Se sente um nada. Você fala, meu Deus, eu sou muito pobre, eu sou muito miserável. Outro dia eu fui deixar um menino numa escola lá na Zona Sul. Deixa eu ver quanto custa a mensalidade dessa escola. R$8.000. Falei, ué, precisa de tudo isso? Falei, o que é isso? Só que sai lá do JK Iguatemi e vai para a região mais pobre de São Paulo. Entra lá. Você sai de lá falando assim, a gente tem que dar valor na vida. Não é? Graças a Deus, ainda como meu torresmo de sábado. Porque assim, a tendência do homem não é olhar para a sua vida, conceber a sua vida como dom de Deus e satisfazer com ela, mas é olhar para o próximo e ver como é que ele está referente ao próximo, se ele está bem ou se ele está mal. Isso é inveja. Porque na maioria das vezes nós passamos a cobiçar ou ostentar. Lembra do que eu disse há um tempo atrás aqui, o que é cobiça? Cobiça é não estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. E ostentação é a realização em aguçar insatisfação no próximo. É fazer com que o próximo olhe para mim e fique insatisfeito com a vida dele. Salomão vê essa realidade da vida. Como essa vida sem sentido, como eu estava dizendo agora há pouco, ela deixa de ter prazer na apreciação. Você nem sente mais alegria, prazer, satisfação naquilo que você tem. Por quê? Porque agora você deslocou a sua satisfação no acúmulo. Ou seja, se a experiência não foi intensa, ela não parece satisfatória. Quando eu vejo jovem, que já foi dessa igreja aqui, na rede social, dizendo assim, seja intenso, conquiste o mundo. Eu olho e observo assim, é alguém que se afastou de Deus. Não encontra prazer naquilo que tem. Desloca o prazer agora no acúmulo. Então quanto mais eu tiver, melhor. Quanto mais eu conseguir, melhor. Aonde mais alto eu chegar, melhor para mim. Só que o problema é que isso é um exagero, né? Exagero é pecado. Glutonaria, embriaguez. Por que é pecado? Porque é passivo de morte, não resolve o seu problema. Pensa comigo, queridos. Olha para a sua vida. Quando você tem algo inédito, aquilo te dá um prazer tão grande. Mas quando você começa a acumular aquilo que um dia foi inédito, parece que aquilo perde o quê? O valor, o efeito. Se você fizer uma viagem, tua primeira viagem de avião, a tua primeira viagem de avião é uma experiência assim, coisa de doido. Você fica vislumbrado com tudo aquilo. Alguns fizeram isso quando criança, outros um pouco mais de idade, mas você fica fascinado. Vamos supor que você vai para um país fora do Brasil, aí vamos lá, Argentina, Portugal, tudo é muito legal.
Eu lembro que a primeira vez quer dizer, não fui muitas vezes, né? Mas a primeira vez que eu fui na Europa visitar o meu irmão, eu cheguei lá, coloquei meu pé, estou na Europa, terra de Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, Dom João VI. Que felicidade, tudo era novo para mim. Aí eu fui a segunda, fui a terceira, fui a quarta. Na última vez que eu fui, eu já não estava aguentando mais aquele lugar, um lugar chato pra caramba. Tomar um café horrível. Eu lembro que eu briguei no aeroporto, porque o cara estava demorando para me atender lá. Português infeliz! Tava tudo enchendo o saco, já fila, tudo. Meu irmão falou, vamos lá no pastel de Belém, lá, aonde saíam os navegadores. Falei, não quero ir lá não. É assim. A sua primeira experiência com algo é fantástico. Quando você começa a acumular essa experiência, ela perde o sentido. O problema é que a inveja, ela trabalha em nós essa necessidade de mostrar para as pessoas que quanto mais tivermos, mais felizes somos. Mas isto não é verdade. Mas a gente passa a acreditar nisso. Por isso eu preciso encher o meu stories do meu Instagram de atividades. Olha o homem moderno como ele é oprimido por isso. Por isso eu preciso mostrar para as pessoas o quanto eu sou feliz. O quanto eu tenho experiências que me fazem feliz. E Salomão observa isso. E ele chega a uma conclusão muito clara. E essa é a conclusão que nós temos que ter. Irmãos, nós não devemos parar de investir, nós não devemos parar de trabalhar, nós não devemos parar de planejar, nós não devemos parar de sonhar, mas nós não devemos fazer disso a nossa vida. Amém, queridos? Pelo contrário, nós devemos aproveitar cada momento em que estamos, na cidade, na condição financeira, na família, na igreja em que Deus nos colocou, na situação em que Deus, na sua maravilhosa e gloriosa providência, nos colocou nesse exato momento. E é aqui que ele traz uma resposta. Se ele observa a inveja, o dom de Deus concede satisfação ao trabalho de cada um. Aleluia. Que a igreja do Senhor possa ter isso em mente. Que possamos estar satisfeitos, cada um com o seu trabalho e cada um com o trabalho do outro. Por vezes eu não vou fazer o que você pode fazer, e eu preciso estar satisfeito em saber que eu não conseguiria fazer o que você está fazendo. Isso é o contrário de inveja. Pode ser que eu nunca vou chegar aonde você vai chegar, mas eu tenho que estar satisfeito por saber que você está chegando lá. Se esse for o sentimento que está dominando o nosso coração, é o dom de Deus que está provocando isso em nós. Porque a humanidade seria o contrário, ela seria invejosa. Está compreendendo isso? Faltam duas para a gente terminar. O isolamento é a quinta observação de Salomão. Vamos ao versículo 7. Descobri ainda outra situação louca, loucura debaixo do céu. Debaixo do céu não, debaixo do sol. Havia um homem solitário. Então ele vai contar uma historinha aqui, né? Que não tendo filho, irmão, nem qualquer parente, dedicava a sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, os seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. Cuidado aí, irmão. Eu não tenho nada na vida. Agora eu me preocupo só com o trabalho. Cuidado com isso. Ele nem pensava em se questionar: para quem estou trabalhando? Para quem estou trabalhando? Para quem estou trabalhando tanto, afinal? Porque não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isso é uma insensatez, uma ilusão, um trabalho ingrato. Agora, olha a resposta: melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Será que é verdade isso? O olhar humano não. Espera aí. Se eu posso fazer um serviço sozinho e ganhar 100,
por que eu faço um trabalho junto com o Pedro e fico com 50 e ele com 50? A gente não pensaria assim hoje? Tá vendo como é que nós somos invejosos, irmãos? Continue. Porquanto se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Opa! Então ele está pensando numa outra coisa aqui. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos? É melhor dormir sozinho ou dormir de conchinha? Hein? Tem irmão que não sabe, porque nunca dormiu de conchinha com ninguém, né? Né, André? Vai saber. Mas os irmãos que são casados aí, né? Melhor dormir dois? Meu Deus, vocês estão muito desanimados. Com esse calor que tá, pastor, melhor ninguém nem relar em mim, né? Vamos supor que seja frio, né? Também se dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? O homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Irmãos, se a gente estava falando de inveja, o próximo passo é o individualismo. Porque é para lá que a inveja nos leva. E o individualismo, ele é a marca do nosso tempo. Ele é a marca. Pessoas estão competindo para provar quem é o melhor. Isso é inveja. Isso às vezes tem dentro de casa. Um filho tem que ser melhor que o outro. Um irmão tem que ser melhor que o outro. Isso tem dentro da igreja. Uma igreja tem que ser melhor que a outra. Né? As pessoas estão procurando qual é a melhor igreja. Tudo é quantizado pela inveja e a ostentação, a cobiça. Eu estou satisfeito quando eu for o melhor na minha área. Então, só que isso vai nos isolando cada vez mais. Quantas vezes você já viu um pai ensinando assim para o filho? Filho, a vida é cada um por si. Não espera nada de ninguém, não. Já ouviu alguém dizendo isso? Então, o problema é que isso é perverso. Porque na vida, irmão, nós sempre vamos precisar do outro. A gente se enganando e achando que não, mas é a realidade. Você não existiria um só dia se estivesse sozinho. Você precisa de alguém. Sempre. Não existe ser humano que consiga viver sozinho. E aqui Salomão está dizendo que amigos são importantes, porque na hora da derrota, são desses amigos que vem o conforto, mas na hora dos triunfos também. Irmão, qual é a felicidade, qual é o prazer, qual é a alegria que você tem em comemorar algo sozinho? Se você tem uma boa notícia, você quer comemorar aquilo, e aquilo só ganha intensidade se você comemora com alguém, não é? Passei na prova, e você chama o seu amigo, você chama o seu parente, vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar. Já imaginou se você fosse sozinho? Não teria intensidade aquela comemoração. Já viu um jogador de qualquer esporte comemorando um gol sozinho? Não tem graça. Ele comemora e vai um monte de gente em cima, e ali está a alegria da vida. E aqui nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos de amigos cristãos, que saibam que a vida cristã é passiva de conflitos. Ela tem pontapés, socos, desapontamentos, também há abraços, lágrimas, momentos bons. Então nós precisamos de amigos cristãos que estejam dispostos a viver essa vida, e assim poderemos encarar esse mundo doentio. É triste, irmãos, quando falamos de um corpo de Cristo cada vez mais individualizado. Igrejas, talvez esse tenha sido um dos grandes males da reforma, porque embora a reforma tenha trazido muitos efeitos positivos,
para a cristandade no que se diz a teologia, mas no que se refere à eclesiologia, ela trouxe muitos problemas, a gente tem que abordar isso qualquer dia aqui. E dentre eles a divisão. Antes todos tinham uma só igreja para ir. Agora não, agora nós somos anabatistas, presbiterianos, agora nós somos calvinistas, agora depois a gente vira wesleyano. E aí você vai multiplicando, isso não é bom. Porque esse fracionamento faz a gente perder a nossa identidade como corpo de Cristo. Repara como a gente tem dificuldade em lidar com o irmão em Cristo que pensa diferente de nós. Estou falando de mim, de você, todos nós aqui. Isso é doentio, isso mostra o isolamento do qual as pessoas estão vivendo e por vezes a igreja faz parte disso. A Bíblia é clara, aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Sabe, irmãos, há um tempo atrás aqui na igreja, isso me deixou muito triste. Eu presenciei isso e eu perdi até a oportunidade de exortar alguns irmãos a respeito disso. O irmão que era da igreja estava vendo o outro com um problema, que no caso era conjugal. E ao invés desse irmão ajudar esse irmão no problema conjugal dele, ele vai lá e vende os seus bens para esse irmão que está se separando. Isso não é individualismo? Isso não é isolacionismo? Eu deveria falar, irmão, não posso fazer isso para você, porque eu quero te ajudar. Mas eu estou pensando tanto em mim, que eu pouco me importo o que esse irmão vai fazer, eu estou pensando em mim. E vários irmãos saíam da nossa igreja, irmãos empresários, e começavam a ter uma vida dúbia, mas mantinham os negócios com os irmãos dentro da igreja. Ou seja, eu não posso ir na mesma igreja que você, eu não posso adorar a Deus junto com você, mas fazer negócio eu faço. Por quê? Porque você é individualista. Você está pensando não no seu bolso e não na vida do irmão. Eu deveria chegar em você e falar, irmão, vem cá, vamos fazer negócio. Mas antes de negócio nós somos irmãos em Cristo, então não vamos falar de Deus aqui. Mas eu não posso falar isso, porque senão ele não vai querer fazer negócio comigo. Então a gente faz negócio e deixa Deus de lado. Individualismo. Eu tenho visto isso. Não é fora da igreja, é aqui no nosso meio. Irmãos, será que não estamos nos isolando? Ah, pastor, ultimamente eu estou vivendo mais minha vida. Ultimamente eu estou mais de boa, mais sozinho. Não se esqueça que você não foi chamado para isso. E aqui fazendo uma alusão ao que há de mais profundo no termo de comunhão, de koinonia, a ceia do Senhor. Sempre que a gente fala da ceia do Senhor, a gente lembra do pão e lembra do vinho. Mas talvez o elemento mais importante da ceia não seja nem o pão e nem o vinho, mas é o ajuntamento, é a reunião, é a amizade. Eu até coloquei na frase aqui, ó, a ceia está incompleta quando se há pão e vinho, mas falta um sequer dos seus convidados. Amém, queridos? E qual é a resposta que Salomão dá para o individualismo? O dom de Deus concede o companheirismo. Que possamos ter essa resposta clara, queimando em nossos corações. Que o dom de Deus conceda a cada um de nós esse companheirismo. Amém? E para finalizar, as 6 objeções de Eclesiastes. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Mas vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião e insensato, que em sua arrogância já não aceita mais os conselhos. Ainda que o jovem seja um ex-detento, ou tenha nascido em uma família de mendigos,
poderá chegar ao trono e governar uma nação. Olha o Lula aí. Um ex-detento, né? Observei que apesar das dificuldades, o povo que vivia debaixo do sol seguia aquele jovem, o sucessor do rei. A sua popularidade se tornou impressionante e o número dos seus apoiadores eram incontáveis. A geração seguinte, contudo, não teve a mesma simpatia e satisfação por ele. Ora, isso também não faz o menor sentido. Tudo é como um contínuo correr atrás do vento. Olhem para mim, irmãos. Salomão vai dizer assim: cara, eu vi um cara que era muito popular, melhor, né? Só que passou o tempo, ele deixou de ser popular. E aí veio uma geração imensa e seguiu esse que agora era popular, mas veio outro e já deixou de seguir. E ele fala assim: olha, o segredo está no homem que observa essa vulnerabilidade humana e se deixa permitir por ser ensinado em todas as situações. Em outras palavras, os homens são muito inconstantes. Hoje a gente gosta de algo, amanhã a gente já não gosta mais daquilo. Isso é uma verdade. Talvez o modernismo trouxe isso como nunca trouxe, com tanta frequência, com tanta intensidade que nunca tínhamos vistos. É difícil a gente ver algo durando, não é verdade? Você pega um cantor hoje, amanhã ele já não faz sucesso. Percebe como é difícil você ver cantores que duram muito tempo, né? Tem irmãos aqui que antigamente, há 20, 30 anos atrás, ouvia Vanusa, Rich. Vocês sabem quem que é Rich? Nem sabe. Como é que é a música do Rich mesmo? Do abajur cor de carne, o lençol azul, menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós. Nós vamos cantar a música depois na oração aqui. Eu não sabia que era dele não, pastor. Não sabia. Eu vi que a juventude ficou tudo rindo da Vanusa agora, que ela cantou o hino errado lá. Lembra? Aquela mulher foi a Anitta do seu tempo. Entendeu, André? Você que gosta da Anitta? Todo mundo rindo dela agora. Minha gente, popularidade é uma coisa complicada. O herói de hoje é o imprestável de amanhã. Gente, eu sou São Paulino, eu estava vendo agora o Rogério Ceni. Estava na página de São Paulo lá, todo mundo criticando o cara. Vai embora, fora, 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 fora. Gente, há 10 anos atrás esse cara era um herói. Mas ele foi falar do Flamengo lá, então todo mundo esquece quem foi ele e agora vai embora. As pessoas são assim, o que presta hoje não presta amanhã. Não é? A gente vê isso com um amigo. Tinha gente que me chamava de pai aqui na igreja. Pastor Machado é um pai. Hoje eu sou um Satanás, irmão. Ele é o pai do diabo. A vida é assim, né? Ô paizão. Irmão, se desse uma faca na mão dele hoje, Elisa Matsunaga, o Edivan. Picadinha, dobradinha. Esse é o problema da vida decaída, irmãos. Um dos problemas, né? É que quando alguém se sente muito popular, quando alguém não entende essa volatilidade da vida, ela acha que ela se torna inquestionável. Ninguém precisa falar mais nada para ela, porque ela é muito popular. Eu lembro que na última igreja que eu estava, que eu só fui de 2 até hoje, essa e outra, a outra. Uma vez eu fui questionar o irmão e falei: mas isso aí que o líder está fazendo não está certo não. E ele falou assim: irmão, se você tem qualquer problema com ele, fala com Deus, porque o único que pode corrigir ele é Deus. Eu falei: então ferrou então. Como é que nós vamos saber que Deus vai corrigir ele? Porque só ele sabe. Esse é um dos problemas da popularidade. A pessoa acha que ela
Não precisa mais nada. E aí nós temos que tomar um cuidado. Porque sempre em nossas más motivações, alguém vai nos apoiar. Você vai ter muito apoio e popularidade para algo que te desconecta de Deus. E se você não tomar cuidado com isso, você torna-se inquestionável. E o inquestionável não precisa aprender mais nada, porque ele já sabe tudo. Ele sabe das decisões dele, ele está certo no que ele tem que fazer, então pronto. Mas Salomão traz o último dos dons que Deus nos dá. E o dom de Deus nos concede o quê? A modéstia, a humildade, a subserviência. Irmão, por melhor que seja o que você está alcançando na vida, tem alguém melhor que você. Por mais longe que você esteja chegando, você não é unanimidade. E nós temos que nos vestir desta humildade, desta modéstia, e reconhecermos o nosso lugar, o lugar que o Senhor nos colocou. Não irmos além dele. Amém, queridos? São sempre 6 problemas difíceis da vida, hein? Injustiça, vamos relembrar. Injustiça, morte, inveja, opressão, solidão e popularidade, falsa popularidade. Qual é a conclusão que nós podemos tirar nisso tudo? Essas anomalias da vida não devem ser usadas para negarmos o fato de que Deus tem um plano. Há beleza na simplicidade de reconhecermos quem somos. Grava essa frase. E é esta simplicidade que tira a vergonha de nos curvarmos diante de um Deus que é soberano. E é esta simplicidade que nos faz reconhecer quando precisamos mudar. E é esta simplicidade que nos silencia diante da presunção humana de querer expor a opinião humana que é decaída, que é soberba. Sabe, irmãos, por vezes nós nos desesperamos com todos esses dilemas citados aqui hoje. São as disparidades da vida. Mas esse desespero, ele não tem autoridade de contradizer o plano de Deus. Diante de todos esses conflitos, pastor, eu vivo um deles aí: solidão, inveja, morte, tenho medo. Eu ando passando por muitas coisas que foram ditas aí. Pois é, não se desespere, porque o seu desespero não vai contradizer o fato que Deus tem um plano por detrás de tudo isso. Então, diante desses conflitos, o melhor que podemos fazer é nos calarmos, nos silenciarmos. Lembra de cada um dos dons que Deus concede? Vou reler para você. Diante da injustiça, Ele nos concede conhecimento da justiça final. Diante da morte, Ele nos concede o conhecimento acerca da nossa vida após a morte. Diante da opressão, Ele nos concede a consolação. Diante da inveja, Ele nos concede a satisfação no trabalho de cada um. Diante o isolamento, Ele nos concede o companheirismo. Diante a falsa popularidade, Ele nos concede a modéstia. Ele nos concede a humildade. Então, se calar é permitir que o dom de Deus te dê a simplicidade de reconhecer quem você é, o lugar que você está. E neste lugar é o lugar que você contempla Deus. O Deus que tem um plano soberano para todas as coisas. Por isso o nosso título é O Silêncio do Desespero. A vida nos coloca em desespero
por muitas questões, e algumas delas foram abordadas hoje. Mas o silêncio é o comportamento de um crente que permite que o dom de Deus o conforte. Lembra do Paulo? Está muito difícil, então agora eu vou ficar feliz. Por quê? Porque alguma coisa me confortou. E eu posso ser feliz mesmo nessa condição. Eu não sei o quão desesperador é a situação que você está enfrentando hoje, mas eu posso te afirmar que você pode ser feliz nessa condição. O que você precisa fazer é se silenciar e deixar que Deus fale. Os seres humanos querem falar o tempo todo. Então nós queremos expor a nossa opinião, nós queremos falar, e é isso. Silêncio. Deixe Deus falar agora. Pare de falar e deixe Ele falar. Não, mas eu estou tentando resolver. Então esse é o seu problema. Você está tentando resolver tudo. Para de resolver um pouco. Deixa Ele resolver. Ele tem o controle das coisas. Amém, queridos? Não, mas eu estou me estressando porque então deixa o trabalho dele. Conforte-se no Senhor, descanse no Senhor. Amém, queridos? Nunca me esqueço, uma vez eu ministrei, Eliseu estava a caminho da contemplação do seu chamado, da porção dobrada que ele receberia sobre a parte de Elias. E toda hora alguém cutucava ele e dizia assim: Eliseu, você sabia que é hoje o dia que o Senhor vai levar Elias para o céu? Em outras palavras, hoje é o seu dia, hein? E Eliseu só tinha uma única frase. Ele dizia: calai-vos. Calai-vos. Tudo que você precisa nesta hora é silenciar o seu coração. Deixar de se justificar. Deixar de dar desculpa. Apenas deixe o Senhor falar. Enquanto Moisés estava no meio do povo, eram muitas vozes, eram muitas palavras, mas quando ele se retirava do meio do povo e ele subia no Horebe, lá o Senhor aparecia a ele. Agora não tem mais ninguém, Moisés, agora sou eu e você. Então eu vou transmitir a você o meu caráter, a minha ética, os meus mandamentos, a minha moral. Por vezes são tantos amigos, são tantas palavras, são tantas informações que nós nos perdemos. Nós nos confundimos, nós questionamos a nós mesmos, nós questionamos a Deus, mas aí vem essa palavra e nos lava, nos liberta, e ela diz para nós nessa manhã: se ausenta, offline, se silencie, apenas deixe Ele falar ao seu coração. Apenas deixe o dom de Deus conceder justiça onde não há injustiça, companheirismo onde há individualismo, vida onde há morte, felicidade onde há dor. Em nome de Jesus. Leia esses textos comigo agora, bem rapidinho. Vamos lá. Primeiro deles, Salmo 46, versículo 10. Diz assim, Salmos 46, versículo 10. Vamos lá, bem rapidinho, irmãos. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Passa um pouco para frente agora. Zacarias, capítulo 2. Bem rapidinho, queridos. Zacarias, capítulo 2, versículo 11. Naquele grandioso dia, muitas nações se unirão ao Senhor e se tornarão o meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos exércitos, me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá com sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém.
silenciai-vos, todos vós perante o Senhor, porquanto Ele se levantou da sua santa habitação. E finalizando, Abacuque 2:20. Abacuque 2:20. Abacuque 2:20 diz assim: mas o Senhor, sim, Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? Ei, não sai daqui falando nada. Não fale nada. Não, mas eu preciso compartilhar com o irmão que foi. Não precisa falar nada. Sai daqui em silêncio. Apenas tenha em seu coração que, mediante todo desespero que você enfrenta na sua vida, o dom de Deus concederá a você palavras, respostas confortadoras, das quais você se alegrará. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nisso? Põe a mão no seu coração. Faça silêncio agora. Vou te pedir para você fazer um silêncio